meus famosos! E mais uma vez eu estou aqui para essa série dos relacionamentos ideal. E hoje eu trouxe uma presença de um grande amigo, um colega também, que eu tive o prazer de ser atendida por ele, muito feliz. E eu trouxe hoje um homem para falar suas percepções e as suas dicas e orientações para um relacionamento ideal. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho das notificações, esteja aqui com a gente sempre e compartilha também esse vídeo, ok? Juan, seja muito bem-vindo. Com Olá, você. boa tarde. Sejam todos bem-vindas. É um prazer estar aqui com a doutora Lisbela, uma excelente profissional que eu conheço há muitos anos. Tem aqui no meu coração um lugar especial e esperamos, né? Eu e você, né, Lisbela? Acrescentar, contribuir, sermos úteis aí a todos esse seu público aí, tá bom? Que bom. Então vamos lá. Juan, você acha que uma das coisas que você acha que são assim primordiais para a gente ter um relacionamento legal? Olha, essa pergunta, ela não pode ficar em uma, né? Mas eu acho que ela pode estar no começo. Essa pergunta, ela pode começar. Então, vamos começar por nós mesmos, né? Temos uma relação, um relacionamento legal. Eu acho que, eu não gosto muito dessa palavra, acho, né? Eu tenho certeza, né? E é comigo, é com você, por você, que devemos nos conhecer melhor, se inteirar melhor de quem sou eu, o que eu estou querendo fazer da minha vida, de que forma que eu estou me relacionando a partir de mim, né? Aí a pessoa que nos assiste, é óbvio que ela está falando com ela, a partir dela. Então, a pergunta, ela se resume: quem sou eu? Mas se conhecer com profundeza, com profundidade, né? E aqui a gente vai descobrir muitas carências afetivas, muitas dependências emocionais. E aí sim, eu me coloco numa relação abusiva, enfim, ou estando bem, me conhecendo, o autoconhecimento, eu me coloco numa relação positiva, agradável, né? Que é um companheirismo muito gostoso que todo mundo deseja amar e ser amado, mas, em primeiro lugar, amor próprio. É importante. A gente vê que por uma boa fase da vida, nós sempre procuramos amar mais o outro do que a nós mesmos, ou nós Verdade. mesmos, né? E eu acredito É, que até a gente chegar nesse ponto de se autoconhecer, a gente passa por muito chão, muita dor mesmo. E aí cada vez vai tendo vários gatilhos também que acessam os nossos traumas, nossas dores, como você estava falando aí, as questões de dependências emocionais, né? sim, E eu sempre falo assim que é muito importante essa busca do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, conhecer igual você falou, conhecer a nós mesmos. Só que demora muito, demora! demora Por muito. isso é importante o seu programa, as suas lives, essa contribuição fantástica sua, né? Eu acredito que o seu maior público, como o meu, né, em terapeuta tendo, a maioria são mulheres. Então demora muito, né, para se autodescobrir, mas é importante informar, colocar um canal, um meio de comunicação como esse de agora, em que estamos, informando, né? Olha, existe constelação familiar, existe terapia de ressignificação emocional, existe a própria psicanálise, né, que contribui muito para que a pessoa cure traumas de infância. E tem muitos, né, Lisbela? Abuso, pais ausentes, né? Enfim, separação, muitos problemas que ocorrem com o ser humano. E a pessoa não se atenta que ela precisa parar um pouco e se ver. É um momento de
inclusão, de auto-incluir-se, né? Então, eu até brinco com as pessoas. Existe ele, nós, vós, eles. O que está faltando a eles, Bela? Tu, ele, nós, vós, eles. O principal, eu. O eu está faltando. Enquanto a pessoa não se incluir nessa conjugação, tu, ele, nós, vós, eles, eu, é o tempo do merecimento. E esse tempo é muito importante. E quando a gente descobre, aí a gente começa a ter novos insights, né? Não, isso eu não quero, isso também não. Ah, isso eu quero. Vamos ver como é que está o lado de lá, porque o lado de cá já está curado, já está ressignificado. É muito importante esse programa seu. Parabéns. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui, um pouco assim, diferente. Eu vejo que muitas coisas no relacionamento, a gente já está, vamos supor que a gente já está num relacionamento legal, um convívio bem, tudo. É, eu vejo que uma das coisas que são primordiais no relacionamento é o diálogo, né? É o escutar o outro, cada um tem uma forma de escutar. Às vezes Sim, o companheiro fala alguma coisa e você entende outra, e vice-versa também. Então, eu acredito que o diálogo é uma coisa extremamente importante no relacionamento, e a falta de diálogo também a falta de diálogo é uma das contribuições para um relacionamento não dar certo. E nós, mulheres, temos muito essa dificuldade, porque a gente geralmente já passa uma vida inteira querendo impor, querendo mudar, querendo mandar, querendo controlar o outro, né? Sempre assim. Aí, até a gente é, entender e sair dessa postura de mãe, inconscientemente, porque muitas vezes a gente já vai com essa postura de ser a mãe do marido, né? Do namorado, que seja. Não a esposa, a mulher, a companheira, tudo. Isso tudo atrapalha a gente realmente em muitas fases da vida. muito Mas comum. quero perguntar uma outra coisinha. Você acha que sexo é importante no casamento, no relacionamento? Sexo é muito importante no casamento, né? Então, como você mencionou uma palavra anterior a essa pergunta também, que é o diálogo, né? Então, existe o diálogo de uma conversa, e aí a gente já pode imaginar, existe um termo, né, na comunicação assertiva que se nomeia como ruídos, que são as interferências, né? E eu vou responder a questão do sexo. Não saiam daí, porque eu vou responder. E de que qualidade de sexo nós estamos falando? Porque agora nós vamos apimentar essa relação que nós estamos supostamente imaginando aqui. Mas o diálogo do casal, aquele de comunicação, a gente precisa entender que, às vezes, a gente pensa, né? Sem conhecer, mas conhecendo agora, existem 5 linguagens do amor. Então, como que você vai dialogar com uma pessoa que ela não está se conectando em uma dessas linguagens? Então, nós precisamos aprender. Um psicanalista americano, Dr. Gary Chapman, que ele nomeou as 5 linguagens do amor. Então, é importantíssimo se interar sobre quais são essas 5 linguagens e aperfeiçoar de que forma que o outro consegue te ouvir. Porque não é só dialogando do modo que a gente pensa, né? Eu falando e você escutando. Não é, ele não vai escutar. Então, ainda mais a questão das caixinhas, né? O homem precisa de caixinhas por vez, uma caixinha por vez. Então, as mulheres são várias caixinhas. O homem não, o homem precisa ter um foco. Você acrescenta aí os ruídos do TDAH, a dislexia, nós temos um monte de ruídos que são as interferências em uma comunicação assertiva. É importantíssimo esse diálogo sexual do casal. E aqui vem uma dica muito importante, né? Existe uma comunicação do diálogo sexual que é o clitóris. Então, o homem, a maioria deles, não conhece esse diálogo, essa forma de se comunicar. E então, o clitóris
é o prato principal. E a sobremesa, aí sim, aí é o ato sexual. Então, eu estava falando que tanto o diálogo de uma comunicação que possui vários ruídos, nós temos o diálogo também sexual, que é uma comunicação que começa com o prato principal, que é o clitóris, e depois existe uma sobremesa chamada ato sexual. E a maioria, talvez, não tem esse prazer, né, nesse diálogo sexual de casal. Então, é muito importante. Existe N tipo de terapeutas, né, que pode auxiliar cada uma das meninas superpoderosas que estão presentes, a questão do Tantra, né, que é maravilhoso essa parte, ou talvez de uma psicanálise, de uma terapia de traumas. A pessoa foi abusada, ela tem um bloqueio, né, emocional que um reflexo comportamental, ela não tem um orgasmo. Então é Tem um importante histórico, né? ressignificar tudo isso. Muito bom. E muitas vezes as pessoas pensam assim que chega uma parte, uma fase, às vezes do relacionamento que, principalmente casais a longo, que já estão há muitos anos e tudo, as pessoas às vezes acham que só a relação sexual em si, o ato ali, né? O ato em si, a sobremesa, que faz parte do relacionamento, né? Esquece do carinho, do toque físico, do olhar, do charme, da sedução. Tudo isso envolve essa parte para poder apimentar e trazer também um toque, né? Eu me lembro na época do Covid, na época da pandemia, que muitos casais se afastaram. Eu escutava, via comentários de pessoas que não se encostavam, nem encostavam no marido. O casal não estava mais nem É encostando com medo, o distanciamento social estava até dentro de casa. O quanto que isso afetou problemas que vão vir lá na frente, né? Que vão afetar muitos relacionamentos lá na frente, inclusive dos filhos que conviveram também, as mães, as mulheres gestantes e tudo mais. A gente sabe que isso vai ter um reflexo lá na frente que vai ser bem grande. Às vezes a pessoa acha que são coisas pequenas, são imperceptíveis, mas não é, não. Não é. Os dois diálogos são importantíssimos. O diálogo de comunicação, conhecendo as 5 linguagens do amor. O livro é Dr. Gary Chapman, né, esse psicanalista americano. E o diálogo sexual do próprio Dr. Gary Chapman, que eu estou lembrando agora, é uma enquete, um questionário que ele coloca no segundo livro dele que eu conheço, que são nomeado As 4 Estações do Amor, Lisbela. Vale a pena fazer. Tem gente que está achando que está numa relação de verão e o parceiro está numa relação de inverno. Então Exatamente. não vai fluir, não vai dar certo. Ele está frio, ele está achando aquela situação horrível. E a pessoa acha que está bem. Então vale a pena esses dois livros: a forma de se dialogar, a forma comum que nós conhecemos, e a forma do diálogo sexual de casal, chamado As 4 Estações do Amor. Nossa, muito bom. Esse eu acho que eu não conhecia. Deixa eu te Vale perguntar a uma pena. coisa. Esse eu não acho que eu não conhecia. Eu devo até ter, mas ainda não achei nos meus livros. O que que você acha que os homens, o que que as mulheres, você vai dar uma dica para as mulheres, como homem. O que que você acha que as mulheres podem ter e ser que atrai os homens? O que que pode gerar, as mulheres podem, para gerar um interesse nos homens? Entendi. Vamos lá. Existem as polaridades, e elas são muito importantes. Então, a polaridade positiva, negativa, é uma forma. A polaridade masculina e feminina, existe essa polaridade. E a mulher, de uma maneira forçosa, né? Ela se viu obrigada a cuidar de uma casa, cuidar do marido, a cuidar dos filhos, e de repente ela saiu dessa casa. Se você lembrar dos nossos pais ou dos nossos avós, era dos nossos avós é explícito. A mulher estava em casa e o homem trabalhando. E depois a mulher foi forçada a assumir papéis também de trabalho fora de casa. Então ela acumulou muita coisa.
e ela se viu numa atitude ou numa polaridade muito masculina. Então, o feminino dela diminuiu muito, Lisbela. É uma pena que a maioria das mulheres, elas estão na polaridade masculina. Ninguém está falando de sexualidade aqui, não tem nada a ver. Polaridade que eu estou falando. Então, o homem também, ao invés dele assumir a polaridade masculina, ele ficou muito na polaridade feminina. Ele ficou mais quieto, mais na dele, sem assumir algumas responsabilidades, de uma polaridade masculina. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, para que um relacionamento, para que haja atração, o homem que está na polaridade masculina, que são poucos, a maioria já está vivenciando a polaridade feminina com um reflexo, inclusive, na sexualidade. Muitos homens, eu ouço, principalmente em Goiânia, onde eu tenho clientes, elas falam que Goiânia está um caos, não se acha homens, porque os homens eles saíram da polaridade masculina, eles vivem, estão na polaridade feminina com reflexo no corpo. Eles estão virando gays. Então, não tem como se relacionar as mulheres procurando homens. Entende o que eu quero dizer? Então, o que precisa ser? O homem encontrar na mulher a polaridade feminina, pequenos espaços, que a mulher se permita, que ela fique até em silêncio, porque ela sabe liderar, ela é talvez uma CEO de uma empresa, ela tem um cargo de chefia, de gerência, ela tem um lado profissional que ela sabe o que o homem está falando, mas ela fica em silêncio para permitir que o homem faça pequenas ações. Vou te dar alguns exemplos. As mulheres não estão permitindo mais que o homem abra a porta do carro para ela entrar. Eles acham isso aí desatualizado. E muito mais do que isso, ela abre a porta do lado do motorista e ela dirige. Então, você está entendendo que está faltando um pequeno espaço de polaridade feminina para que se encontrem pequenos gestos. Aí sim, aí a atração. Isbela, voltando ao diálogo sexual, como que um homem na polaridade masculina vai se relacionar sexualmente com uma mulher na polaridade masculina? Não tem como. Não tem atração. Precisa ter atração. Precisa ter aquele afã, aquela vontade. Traduzindo na linguagem popular, tesão. Se não tiver, não vai fluir. Então, os dois são importantes, dois líderes, mas desde que a polaridade dentro de uma relação seja muito bem definida. Um está na polaridade masculina e o outro na feminina. Tudo bem? Conseguiu compreender? Sim, há uma complementação, né, com as polaridades, né? Tem que haver essa complementação, complementar o masculino com o feminino. Você acha que com isso, com esse exemplo que você deu, as mulheres ter que ir para a vida, trabalhar e tal, né? Empoderaram demais, ficaram muito guerreira. Eu falo assim nesse sentido porque eu também me incluo, porque eu trazia muito isso. E eu me perdi, como muitas mulheres se perderam. Perderam a feminilidade, perderam a delicadeza, a maciez, a beleza, a suavidade do feminino. E você acha que isso atrapalhou, né? Isso contribuiu com que os homens fossem muito para essa polaridade feminina? Tipo, Contribuiu demais, né? Tanto o homem ele deixou de encontrar espaços e agora um outro dado, só para você entender, eu dei o exemplo de clientes falando da cidade de Goiânia, mas não quer dizer que seja somente Goiânia. Isso está acontecendo no mundo todo, né? Essa questão da polaridade dos homens saindo da masculina e vindo para a feminina, com reflexo, inclusive, na sexualidade do homem. Ele assume a homoafetividade, ele.
Agora, um outro dado, e é um dado estatístico, só para você entender. Os homens, esse dado é dos Estados Unidos, as mulheres não estão conseguindo mais relações com homens na polaridade masculino. Não estão. Por quê? Porque o homem se fechou. Ele não está encontrando o feminino. Então, ele está ficando sozinho, solitário. Ele não está tendo mais relacionamento. E não quer dizer nada de sexualidade. Ele está na polaridade masculina, ele continua sendo homem, mas ele não quer relacionar mais com mulher. Por quê? Porque na mulher não se encontra mais esse feminino. Olha, vamos inverter para que possamos ter um certo equilíbrio. Do lado de vocês, é o mesmo que ocorre para os homens. O homem deixou de estar na polaridade masculina. Então, o que acontece? A mulher assume tudo. A mulher tem que fazer tudo. O homem se isentou de participar da polaridade masculina. Então, só para haver um equilíbrio, porque parece que está sendo só para o lado das meninas superpoderosas, não é verdade. É recíproco isso que está acontecendo. Então, é muito sério, porque as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, mais solitárias, né? E não sabemos o resultado futuro disso. Resultado presente, depressão, um problema muito sério aí de, 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 de pânico, pensamentos suicidas, o suicídio aumentando assustadoramente. E quando você fala de. É bem. Bom, a gente falou da palavra do se perdeu, né? Eu fiz esse comentário. Eu vejo que a gente se perdeu por uma. Todo mundo passa por isso. Todas as pessoas, eu Todo mundo. acredito que sim. A gente passa por essa fase. E a gente se perdeu. E com isso a gente atrapalhou com que os homens também praticamente se perdessem. Essa exclusão, que acho que é o que você estava falando aí, essa exclusão do homem, porque a gente virou as superpoderosas, as maravilhas da vida, e fez uma exclusão do homem, como se o homem fosse assim uma parte de, vamos dizer, um objeto. Eu não vou discordar de você, eu vou só fazer uma colocação. Se você parar um pouquinho e analisar esse tipo de pensamento apresentado, que é comum, você vai ver uma mulher vitimada, né? Vitimizada, né? Uma mulher vítima. Então, é uma fala de uma mulher que tem medo de se posicionar. A mulher deve se posicionar. Ela tem capacidade, ela tem profissionalismo, e isso é dela. Ela tem liderança que o homem não tem. Isso é dela. Isso é uma característica que ela pode desenvolver ao longo da vida dela. Mas no relacionamento, a empresa, a liderança, a CEO, a gestora, né, a diretora, a empreendedora não pode entrar dentro de casa. Ali dentro de casa tem que ter, no mínimo, uma polaridade de ambos, né, que se somam. Olha só que bonito, o masculino com o feminino. Então, e isso não quer dizer que é assim, um de um lado e outro do lado. Lembra do símbolo do holístico, o holos, Uhum. que faz aquela do infinito, né? Os terapeutas holísticos usam muito ele. É isso, uma hora a mulher ela precisa invocar a liderança dentro de um lar, porque ela tem sabedoria para colaborar, mas não liderar. Ela é colaboradora, dando insights para aquele homem tomar uma decisão. Aí, o homem, às vezes, ele não está legal. Então, aquela polaridade masculina dele, ele está na polaridade feminina por N fatores. Ele pode ser demitido, passar um problema de saúde, e ele fica manhoso. Entende? Olha como é que é bonita essa oscilação, desde que existem duas polaridades, o feminino e o masculino. Conseguiu entender que não são as mulheres que levaram os homens, isso é um fato, isso é um acontecimento.
Isso aconteceu. Agora, o que eu faço com isso? Essa é a diferença. Juan, o que nós vamos fazer com isso? Deixa eu entender que o meu profissionalismo, a liderança da minha casa, do meu relacionamento, eu posso dar um espaço ao feminino. O que seria um espaço do feminino? Aí é uma autodescoberta que gradativamente vai acontecendo. Consegui ser claro, assim, Muito. responder? Eu quero que você, para a gente finalizar, eu quero que você deixe como que é o tipo de mulher hoje ideal. Você vai falar Serve para. sobre baseado também nos seus clientes, né? No que você vê aí Tá, no dia a dia dos seus clientes, né? serve tanto para um como o outro. Mas como o nosso público realmente é um pouco maior de mulheres, eu acredito que nós estamos na melhor época. Tempo. O tempo permite isso. Quantas ferramentas nós temos hoje no tempo presente? Os nossos avós e os nossos pais não tinham, não tiveram acesso ao que nós temos, né, Lisbela? Tantos cursos, tantos insights, informações, realmente tratamentos, né, X, Y, Z, disponíveis e acessíveis na maioria das vezes para todos nós. E chegando a isso que você me perguntou, eu acredito que a mulher ela se sente assim plena quando ela usa essas duas palavrinhas que eu vou colocar aqui. Uma é a autoestima. A maioria das pessoas estão com autoestima baixa, baixíssima. Não tem autoestima baixa. E a segunda, não tem autoestima alta. Pelo contrário, estão na autoestima baixa. E a segunda palavra é amor. As pessoas querem amar, as pessoas querem ser amadas e elas esquecem do primeiro. Ó, vou de novo. Tu, ele, nós, vós, eles. Cadê o eu? Amor próprio. Então é autoestima e amor próprio, Lisbela. A mulher que trabalha a autoestima e o amor próprio, ela não está mais na dependência afetiva, nem a carência emocional. E a maioria das pessoas chega num relacionamento com o quê? Carência afetiva e dependência emocional. Por causa de quê? Da autoestima baixa e do amor próprio baixo. Não se conhece. Aí, quando a mulher ressignifica tudo isso, olha que bonito, e ela se torna realmente uma menina super poderosa, ela vai estar plena, cheia, ó, cheia, aí ela transborda. Ela não precisa ser preenchida por uma relação. Ela não precisa de alguém para dar afetividade a ela, porque ela já tem. Quando ela está no transbordo, na plenitude, se ela encontrar também um homem que passou por isso que eu acabei de falar, de mencionar, vai ser uma relação maravilhosa, porque os dois vão estar transbordando. Então, imagina que gostoso é isso. Agora, imagina a mulher que ela é plena, ela está na plenitude, já no transbordo, transbordando, e ela encontra carência afetiva no homem, dependência emocional no homem, que é bastante. Ciúmes, medo, seguranças, fatores, né? Machismo. Então, ninguém aguenta isso, não. Amor próprio e autoestima devem ser trabalhados para que a carência emocional e a dependência afetiva não se usem mais. Uau! Juan, foi muito bom o nosso papo, muito bom mesmo. E eu queria te agradecer muito, foi uma honra para mim. Fala aí suas qualidades. Gente, o Juan também é um grande terapeuta, trabalha com várias técnicas maravilhosas. Faz sua propaganda aí. Eu que agradeço a você, o seu público, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que quiserem. Eu acho que é o mais fácil ali no Instagram, né? Que é o @juanborges.oficial. Eu estou lá à disposição para uma mensagem, para tirar alguma dúvida. Enfim, ali tem todas o meu lado profissional, tem também o meu lado pessoal que eu coloco ali. Eu acho muito interessante que as pessoas entendam
que nós, além de profissionais que somos, né, Lisbela, nós somos gente, e ali nós temos emoções pessoais, e eu compartilho muito as viagens, as músicas, as coisas gostosas, às vezes tem alguma necessidade de puxar um pouquinho a orelha de cada um, inclusive a minha. Ó, não somos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento. Eu gostaria de pedir a você para concluir, que todos repetissem. Hoje estou melhor do que ontem e amanhã estarei bem melhor do que hoje. Eu posso, eu consigo, tudo posso naquele que me fortalece. Uma nova história Deus tem para mim. Nada será como antes. Beijo, Lisbela. Muito obrigada, Obrigado. gente. Não preciso falar mais nada. Até a próxima. Tchau, tchau.